Com vocês, o AlvoCast. Fala galera, beleza? Estamos começando mais um AlvoCast. Hoje vamos continuar no tema amor, que é o nosso tema trimestral, e falaremos sobre fé, esperança e amor. Qual a conexão entre eles? Antes de mais nada, a gente vai definir bem esses três elementos. A fé, como a maioria de vocês deve saber, é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Essa é uma das definições mais importantes e mais conhecidas da Bíblia sobre fé, que está lá em Hebreus 11:1. Diferente do que muitos acreditam, a fé, ela não é apenas acreditar, é confiar. E confiar vai muito além do que estamos acostumados a fazer. Confiar é ter certeza de que uma pessoa não vai falhar com você. É ter certeza que aquela pessoa vai cumprir com a palavra dita. É ter certeza que aquela pessoa vai estar com você em todos os momentos. E é essa certeza que Deus está esperando de nós. Essa certeza, é essa confiança que nos leva a depender totalmente dele. E o que é esperança? De acordo com o dicionário Strong, que vai até a etimologia da palavra, esperança é expectativa. Mas não é uma expectativa comum, é uma expectativa em Deus. Estamos acostumados a criar expectativas em pessoas, em coisas, no dinheiro, em momentos. E a nossa expectativa, a nossa esperança precisa estar em Deus, fundamentado naquele que nunca vai falhar conosco. E por último, o que é o amor? O amor, segundo 1 João 4:8, é Deus. Deus é amor. E o versículo diz assim: mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, você só sabe de verdade o que é o amor se você tiver comunhão com Deus, se você estiver buscando Ele de todo o seu coração. Então, partindo disso, a gente pode começar a conversar sobre o porquê o amor, lá em 1 Coríntios 13, é descrito como o maior entre a fé e a esperança. Então, eu vou pedir para vocês abrirem comigo em Colossenses 3, no versículo 14 ao 15, 2 versículos apenas. O texto diz assim, né? E, sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Uma das coisas interessantes desse texto é que ele está falando sobre o corpo de Cristo, sobre coisas que não devem, coisas que devem estar entre nós. Se vocês pararem para ler o capítulo 3 desde o início, vocês vão reparar em uma série de conselhos dados pelo escritor
para que nós sejamos um corpo de Cristo harmônico, coeso e em unidade. E o texto, ele, pelo menos a meu ver, ele tem essa máxima, né, que está escrito no versículo 14 e 15, que é o revestir-vos de caridade, revestir-vos de amor, porque o amor é um vínculo da perfeição. O que significa ser vínculo da perfeição? Nós sabemos que no Éden, Adão e Eva, eles perderam a comunhão com Deus e também, de certa forma, perderam a harmonia entre eles. E por que isso aconteceu? Porque a desobediência, o pecado, ao entrar nas nossas vidas, nos afastou do amor. E o amor é o que nos vincula uns aos outros e é o que nos vincula a Deus. Você não pode amar a Deus se você não consegue nem amar o seu igual, amar o seu próximo. Então, o amor, ele é algo que começa na nossa horizontal, de homem para homem, de mulher para mulher, para que a gente possa alcançar verdadeiramente um amor por Deus. O amor por Deus que tem que ser acima de todas as coisas na nossa vida. O amor nos dá unidade, nos torna humanos, nos torna empáticos, nos torna compassivos, traz-nos compaixão. E quando o amor não está na nossa vida, tudo pode ser facilmente destruído, desintegrado. Sem o amor, não vivemos em harmonia com os outros, não nos importamos com eles e vivemos uma vida individualista, uma vida voltada para o nosso próprio ego, uma vida voltada para o nosso próprio umbigo. O amor é o vínculo da perfeição porque ele nos reúne a Deus e nos reúne ao nosso próximo. E essa união que foi quebrada no Éden foi graças ao Filho de Deus, Jesus Cristo, retomada por meio do seu sacrifício na cruz. E onde encontramos na Bíblia um exemplo, num personagem de fé, esperança e amor? Encontramos esse exemplo na vida de Maria, a mãe de Jesus. Se vocês quiserem, também puderem, podem abrir em Lucas 1, verso 26 ao verso 38. Esse texto é um texto lindo, principalmente se você se ater a ler ele com cuidado. Primeira coisa que a gente precisa compreender sobre essa história é que Maria estava casada com José. Ela só não tinha consumado o casamento. Maria estava despojada com José e ela engravidou do Espírito Santo. Só que nesse trecho que eu indiquei para vocês, a gente tem um relato de uma mulher que foi ousada em sua fé, teve sua esperança fundamentada em Deus e que fez tudo isso por amor. Primeiro de tudo, a gente vai falar um pouco sobre as possíveis inseguranças de Maria. Maria talvez tenha pensado em algum momento na sua humanidade que o seu marido, José, poderia deixá-la. E a verdade é que José realmente pensou em deixá-la secretamente, mas não fez isso por causa da intervenção do Senhor, que lhe contou a verdade.
que mostrou a ele que aquilo era um propósito dele. Maria possivelmente passou por esse medo de ser deixada, de ser abandonada, de ser desonrada. Provavelmente, todas as suas esperanças tinham ido embora. Possivelmente, tudo aquilo mexeu com ela por um momento. Porque somos humanos. Só que Maria, ela tomou uma atitude diferente. E qual foi a sua atitude? Ela tomou a atitude de, primeiro, ter esperança em Deus. Como a gente falou no início desse podcast, esperança é ter uma expectativa em Deus. Então, ela criou uma expectativa de que aquilo que estava sendo gerado no coração dela salvaria o mundo. Ela criou essa expectativa. E ela criou a expectativa que aquele propósito, que era o propósito de Deus, não permitiria que ela terminasse a vida dela em desonra. Ela acreditou que depois que José soubesse da gravidez dela, ele iria apoiá-la. Gente, isso é uma fé extraordinária, principalmente dentro do contexto judaico. Uma mulher que adulterava era apedrejada até a morte, principalmente se fosse vista no ato, principalmente se tivesse sido pega. Maria tinha uma evidência única, que era uma barriga crescendo, e ela poderia ter sido apedrejada por adultério. Ela poderia ter passado por humilhações públicas. Só que ela tinha esperança naquele que havia feito o milagre acontecer em seu ventre. Que o fruto daquela gravidez salvaria a ela, as pessoas ao seu redor e salvaria o mundo. Maria teve fé, confiança total no Senhor. Uma confiança que levou a ela a um outro patamar, que levou ela a ver além dos seus olhos humanos. E é a esse tipo de fé que o Senhor tem nos chamado todos os dias. Ele nos chama para, em meio às nossas inseguranças, em meio aos nossos medos, em meio às possíveis circunstâncias adversas, Ele nos chama a ver tudo isso e ainda assim acreditar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Maria confiava tanto em Deus, tinha tanta expectativa no seu Senhor, que deixou aquele amor que ela conhecia, aquele amor que vem de Deus, tomar o coração dela, tomar a vida dela e se espalhar para o mundo. Como está escrito em 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Ou seja, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos para aprender a amar. O amor é o que capacitou tantos personagens da Bíblia, assim como Maria, a perseverarem em seus propósitos. Foi o amor que ligou essas pessoas a outras, que trouxe unidade, que trouxe comunhão e que trouxe muitos milagres. Bom, gente, espero que esse podcast tenha tocado o coração de vocês e tenha feito vocês refletirem sobre como vocês estão vivendo a vida de vocês. Vocês têm vivido uma fé que transporta os montes? Vocês têm colocado a expectativa de vocês, a esperança de vocês em Deus?
Ou vocês têm colocado a expectativa de vocês em homens, em coisas, no dinheiro? É o amor que tem sido o vínculo da perfeição na vida de vocês? Ou vocês têm vivido uma vida individualista, olhando apenas para si mesmos? Se isso edificou a tua vida, se isso de alguma forma te respondeu, trouxe uma luz do Senhor para a sua vida, para o seu viver, compartilhe isso com seus amigos, divide isso com eles. Se você tiver algum testemunho para contar, manda pra gente lá no direct do Alvoroço, @alvorocoebd. E fiquem ligados, durante esse trimestre vamos continuar falando sobre amor baseado em 1 Coríntios 13. É isso, gente.